Vasco compete por pouco tempo, mas não tem força e nem futebol para buscar resultado. A exemplo do clássico da ida, time comandado por Fábio Carille larga bem e abre o placar contra o Flamengo, mas não consegue segurar ritmo, sofre virada e termina o jogo dominado. Depois de derrota por 1-0 no jogo de ida e com a necessidade de vencer por ao menos 2 gols de diferença para chegar à final do Campeonato Carioca, o Vasco competiu por pouco tempo neste sábado. Abriu o placar e flertou com a possibilidade de complicar a vida do Flamengo no Maracanã, mas em seguida não mostrou força e nem futebol para buscar o resultado, sofreu a virada e terminou o jogo dominado. Os números falam por si. O Vasco teve a bola durante 40% do tempo e finalizou 4 vezes, apenas 3 delas na direção do gol. Foram os chutes de Matheus Carvalho e Lloyd Augusto já nos últimos minutos do clássico, além do gol marcado por Nuno Moreira. O Flamengo arriscou 16 finalizações, e no final das contas, não aumentou o placar porque Léo Jardim fez ao menos 5 defesas difíceis. Para vencer uma partida como essa, o Vasco teria que aliar muita entrega física a uma atuação técnica praticamente impecável, de erro zero. Carille apostou em postura parecida com a do jogo da ida, na tentativa de sufocar o Flamengo nos primeiros minutos e forçar o erro do adversário. A estratégia pareceu funcionar, mas durou pouco. Depois de sofrer o empate, e mais uma vez ficar a 2 gols de distância da vaga na final, a equipe de novo não conseguiu mostrar poder de reação. Coutinho e Nuno Moreira saíram no início do segundo tempo, o primeiro por lesão e o segundo por cansaço, e abriram um buraco no meio de campo do Vasco. Jogadores como Payet e Lloyd Augusto, que deveriam de alguma forma contribuir ofensivamente, entraram muito mal na partida. A arbitragem comandada por Wagner Nascimento Magalhães pautou as queixas do Vasco, em especial por 2 motivos: uma cotovelada de Bruno Henrique, que já tinha cartão amarelo, sem João Vitor antes do primeiro gol e a decisão rápida e sem maiores explicações do VAR de validar a posição do atacante rubro-negro no primeiro gol, embora tenha sido um lance muito ajustado. Há 3 semanas da sua estreia no Campeonato Brasileiro, o Vasco dá sinais de que terá muito trabalho pela frente, como pontuou o próprio treinador na coletiva depois do jogo. O futebol, que está muito longe do que eu espero, do que eu acredito desse grupo. Vasco incomoda, mas não o bastante. Satisfeito com a postura da sua equipe no jogo de ida, Carille repetiu a estratégia e colocou os jogadores para pressionar a saída do Flamengo em linha alta, dificultando o início de jogo do adversário. Nuno Moreira tinha a tarefa evidente de frear as subidas de Wesley pelo lado direito e conseguiu neutralizar o lateral direito na maior parte do primeiro tempo. No entanto, o Flamengo se aproveitou dos erros de saída de bola do Vasco para tomar o controle da partida e, na altura dos 15 minutos, já havia conseguido instaurar uma blitz no ataque. O time vascaíno mal conseguia cruzar a linha que divide o campo e tinha dificuldade para fugir da marcação. Até que, aos 21 minutos, Ryan conseguiu ficar com a bola após tiro de meta de Léo Jardim e sofreu a falta. Coutinho cobrou, Lucas Freitas se atrapalhou na segunda trave, e Nuno Moreira mandou para dentro. O lance foi evidentemente ensaiado, Nuno fez a barreira para impedir Arrascaeta de chegar em Lucas Freitas. O Vasco já havia conseguido levar perigo em jogada parecida poucos minutos antes, mas Freitas cabeceou errado. O time de Carille incomodou e brigou muito na primeira etapa, mas o controle foi todo do Flamengo, que foi para o intervalo com 8 finalizações contra 2 e 65% de posse de bola. Aos 33, Bruno Henrique deixou tudo igual num lance de sorte após chute desviado de Arrascaeta. O prejuízo poderia ser maior não fossem as 3 defesas importantes de Léo Jardim e finalizações de Varela, Léo Ortiz e de La Cruz. Depois do intervalo, o Vasco não foi capaz de demonstrar nada que alimentasse sequer uma fagulha de esperança. Pelo contrário, à medida que o tempo passava, a equipe se perdia nos próprios erros e não conseguia chegar ao ataque de maneira organizada. Em uma das poucas escapadas com espaço, Vegetti recebeu com liberdade na frente, com a possibilidade de abrir na esquerda para Lloyd, mas se atrapalhou sozinho e caiu de forma atabalhoada, provando mais uma vez que tem muita dificuldade para contribuir ao time se não receber a bola em condições de finalizar com 1 ou 2 toques.
Aos 23 minutos, Luiz Araújo contou com a marcação frouxa de Hugo Moura e Matheus Carvalho na frente da área para dar números finais ao clássico e jogar o Vasco de volta à realidade de uma equipe que ainda precisa buscar sua melhor versão para alcançar alguma coisa relevante na temporada.